O tema de hoje, quando o silêncio fala. Esse texto aqui que nós escolhemos está registrado no Salmo 62 e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Só em Deus está o descanso, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Até quando atacareis todos juntos e traiçoeiramente um só homem para abatê-lo como se fosse uma parede desaprumada, uma cerca a desabar? O maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, bendizem-no com suas bocas enquanto o amaldiçoam em seus corações. Versículo 5. Contudo, somente no Eterno espera minha alma, em silêncio, pois Ele é que me traz a esperança. Amém? Então, nesse texto aqui, nós percebemos aqui que Davi, fugindo de Saul, de seus familiares, dos familiares de Saul, ele começa a tomar uma atitude e ter um posicionamento diferente daquilo que as pessoas esperavam, que ele tivesse. Porque a maioria das pessoas espera um contra-ataque quando são atacadas. E Davi aqui, ele toma uma atitude. Davi, ele decide ficar em silêncio. Davi, ele não se coloca desesperado, Davi não se coloca preocupado, desalinhado. Não, ele tenta ficar equilibrado emocionalmente falando, e ele toma uma atitude, ele vai esperar em silêncio. E aqui nós percebemos que o silêncio pode falar, O silêncio fala, e muitas vezes muito mais alto do que palavras. Por exemplo, Davi aqui, quando ele toma essa atitude de ficar em silêncio, ele está dizendo, porque o próprio texto é autoexplicativo, O próprio texto diz, contudo, somente no Eterno espera a minha alma, em silêncio, pois Ele é que me traz esperança. Então Davi está mostrando aqui, através desse silêncio, de onde vem a sua esperança, de onde vem a sua confiança. Davi está dizendo para as pessoas que ele estava depositando toda a sua confiança no Senhor. E o silêncio de Davi estava dizendo isso para aquelas pessoas naquele contexto e continua dizendo para nós ainda hoje. Então, o silêncio tem, assim, muitas formas, de se comunicar. Ou existem muitas formas de silêncio. Por exemplo, o silêncio da introspecção. Você lembra do Salmo 42? No versículo 5, o salmista mesmo diz: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? O salmista está mostrando que há algo dentro dele que o incomoda. E esse abatimento, esse incômodo causado dentro da sua alma, ele questiona. E esse questionamento ele só consegue fazer fazendo essa introspecção, olhando para dentro dele. Então, uma das formas de silêncio é a introspecção. Uma outra forma de silêncio é a timidez. As pessoas tímidas, elas tendem a se fecharem, se silenciarem, elas procuram não estar em exposição, elas procuram o tempo todo estarem o máximo possível contidas, sem estarem em evidência. E aí essas pessoas tímidas, elas têm a sua forma de se silenciar, E esse silêncio vai demonstrar essa timidez, de acordo com o relacionamento que ela vai tendo com as pessoas vão conhecendo
cada um vai se conhecendo melhor, e aí vai falando, uma pessoa é um pouco tímida, por isso ela não se expressa tão facilmente. Então o silêncio da timidez é uma forma de silêncio. Uma outra forma, mágoa. Pessoas que foram magoadas, elas têm uma tendência a se fecharem, porque elas ficam preocupadas em serem magoadas mais uma vez, novamente. Aí elas preferem silenciar, se fechar. Então, existe também o silêncio da mágoa. É uma forma de silêncio. E uma outra forma de silêncio, existem muitas, né, infinidades, mas uma outra forma, e aí eu considero essa aqui, assim, a mais, vamos dizer assim, não a mais prejudicial, mas uma das mais prejudiciais, é quando há uma exaustão emocional. A pessoa está tão exausta emocionalmente que ela acaba silenciando, ela acaba ficando em silêncio total e absoluto. E muitas vezes essas pessoas elas não conseguem sair desse silêncio, tendo em vista que essa exaustão, né? Por isso Jesus vai dizer, né? Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí, olha só como é que o texto continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, mostra que esse cansaço não é no físico, mas é um cansaço na alma, é um cansaço emocional. A nossa alma se relaciona com as emoções. E aqui, nós começamos a perceber um fenômeno que tem crescido muito ao longo dos anos, principalmente depois da pandemia, porque depois da pandemia nós mudamos radicalmente, né? Muita coisa que nós fazíamos, não fazemos mais. Muitas coisas que nós não fazíamos, passamos a fazer. Por exemplo, uma coisa muito comum hoje é você escutar a pessoa dizer, eu trabalho home office, né? Por quê? Porque a pandemia obrigou, né, as empresas a se adequarem nesse processo, nessa dinâmica de home office, e algumas empresas permaneceram nesse projeto, nesse modo, né, de trabalho, que é o home office. E aí muitas empresas perceberam que havia uma vantagem financeira, vamos dizer assim, e até estrutural, e aí eles partiram para a permanência desse home office. Já outras pessoas que trabalham em home office, elas dizem, eu não consigo voltar mais ao trabalho. Se tiver que trabalhar pegando condução, trem, ônibus, van, eu não consigo mais voltar para o trabalho nessa condição. Então, existe uma série de fatores que empurram para esse fenômeno que é o encapsulamento em si mesmo. O que é esse encapsulamento? É a pessoa se fechar nela mesma, evitando assim relacionamentos interpessoais. E aí, esse encapsulamento, ele se dá por N coisas, muitas coisas. Nós falamos aqui algumas formas de silêncio, né? E aqui existem muitas formas de encapsulamento. Por exemplo, medo do julgamento, experiências que a pessoa teve que foram negativas, ela não quer viver de novo essas experiências, então ela se afasta do relacionamento com as pessoas, insegurança, ou simplesmente uma preferência, ela decidiu, ela não quer, ela prefere assim ficar mais isolada do que ficar se relacionando e se decepcionando, então ela decide ficar nesse ritmo. E esse encapsulamento tem sido empurrado, né? Eu vou dizer empurrado, por uma coisa que veio para nos ajudar, né? Veio para, vamos dizer assim, para auxiliar o ser humano
nas suas tarefas diárias, veio para poder agilizar. E essa mesma agilidade, a mesma proposta de agilidade que essa ferramenta tem, ela também tem de afastar. Eu estou falando das redes sociais. Então, nas redes sociais, eu consigo falar com pessoas que estão distantes, eu consigo comprar, eu consigo vender, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo fazer absolutamente tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, eu penso em algumas coisas que são assim impossíveis, né? Mas acredite, até aquilo que a gente considera impossível já está sendo possível, né? Através das redes sociais ou através do virtual. Então, algumas pessoas elas estão se encapsulando, ou seja, elas estão se isolando de todo o restante do mundo por causa de N fatores. Às vezes até mesmo involuntariamente, inconscientemente. As facilidades, né? Aí, por exemplo, você ouve, tá perigoso tal rua, tá perigoso tal bairro, tal cidade, tal lugar, e aí você evita esses lugares, né? Em determinadas horas, mas só que você vai evitando tanto que você acaba se acostumando, né? Por exemplo, eu não gosto mais de sair depois das 10 da noite, você não sai mais às 10 da noite, mas você acaba se acostumando a ficar muito em casa, então você também não sai antes das 10 da noite. Como você tem a facilidade de comprar aquilo que você precisava pela internet, você acaba se acostumando e você acaba não saindo mais. E você não saindo mais, você acaba não se relacionando mais. E você não se relacionando mais, você acaba vivendo encapsulado. E é aqui que mora o perigo. E é sobre esse problema, esse fenômeno que tem aumentado a cada dia, que eu venho aqui fazer esse alerta para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele nunca pensou ou nunca esperou que a nossa convivência fosse conosco mesmo, né? Eu comigo mesmo, para eu não me ferir, para eu não me decepcionar, para eu não me frustrar, para eu não ter nenhum tipo de perda, então eu vou me relacionar comigo mesmo. Eu vou evitar sair, eu vou evitar pessoas, porque aí com isso eu não tenho nenhum tipo de problema. Então, o medo de se relacionar e se decepcionar tem feito com que algumas pessoas deixem de fazer, né, deixem de se relacionar, simplesmente porque elas não querem correr o risco de se frustrarem. Elas não querem correr o risco de sofrer algum dano. E aí eu quero só dizer para você uma coisa, todas as vezes que nós saímos às ruas, nós estamos correndo risco de encontrar alguém e ser bênção para a pessoa. Eu penso dessa forma, risco de ser um instrumento nas mãos do Senhor para alguém, risco de abençoar alguém, risco de ser abençoado por alguém. Então, eu não posso, em função do medo, em função da preocupação, dos acontecimentos, né, eu me fechar, me enclausurar, me encapsular, porque as coisas estão acontecendo, não posso deixar isso acontecer. Uma das consequências, né, desse encapsulamento, desse silêncio prolongado, vamos dizer assim, uma das coisas que pode acontecer, eu elenquei aqui 3 coisas, mas existem muito mais, e eu talvez algumas delas muito piores, mas eu elenquei aqui 3 que podem ser muito prejudiciais para mim e para você. O ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. E quando ele se fecha, né? Eu vou continuar usando a mesma palavra para poder
a gente entender isso e até, né, se você quiser depois pesquisar, quando ele começa a se encapsular em si mesmo, se fechando, né, como uma ostra, ele começa a correr o risco de viver pelo menos essas 3 coisas aqui. A primeira delas é o isolamento. Ele começa a se isolar, ele começa a viver, a se acostumar a viver isolado. Ele começa a se acostumar a não necessitar das pessoas. Segunda coisa, o acúmulo de emoções, porque ele se fecha nele mesmo e ele não consegue dividir as emoções com outra pessoa. Isso é um perigo, assim, muito grande. A outra coisa que pode acontecer, e aqui eu elenco como sendo, assim, a pior delas, a dificuldade de pedir ajuda. Quando uma pessoa se fecha, quando uma pessoa se isola, a pessoa acumula suas emoções, a pessoa começa a viver em função dela mesma, ela não vai se frustrar com ninguém, ela não vai se decepcionar com ninguém, ela não vai sofrer nenhum tipo de perda com ninguém, porque ela não se relaciona com absolutamente ninguém, a não ser com ela mesma. Então isso causa um problema muito grande, porque no momento da dificuldade, no momento do problema, ela não consegue pedir ajuda, ela não sabe nem que ela pode pedir ajuda. E aí quando a pessoa, quando ela decide pedir ajuda, quando descobre que pode pedir ajuda, ou quando alguém vem ajudá-la, já está, sabe, naquele nível máximo, e aí a solução do problema é bem mais difícil, bem mais complicada. Então, o texto bíblico que está no livro de Mateus, eu separei aqui para você, deixei aqui. Mateus está aqui, ó, capítulo 22, versículo 37 até o 39, diz assim, ó: asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Versículo 38, este é o primeiro e maior dos mandamentos. Versículo 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu percebo que não era a intenção de Deus que nós, eu e você, vivêssemos isoladamente. Nós temos que ter, em primeiro lugar, e a ordem, a sequência é essa: em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, amar ao próximo. Então, eu percebo, eu sempre falo isso, existem 2 níveis de relacionamentos. O primeiro nível é na direção vertical. Nesse nível eu me relaciono com Deus. O segundo nível é na posição horizontal. Esse segundo nível eu me relaciono com as pessoas. Então eu sou um ser que precisa, em primeiro lugar, me relacionar com Deus, e em segundo lugar, me relacionar com as pessoas que estão à minha volta. Então, o meu encapsulamento, ou o encapsulamento, não faz parte do ser humano. Eu não vou viver isolado. Eu não vou viver isolado das pessoas, ainda que eu tenha um bom motivo. Não, pastor, porque eu não quero me decepcionar com as pessoas, e por isso eu vou viver assim um pouco isolado. Não, pastor, é porque eu não quero me frustrar. Não, pastor, é porque no passado eu já me frustrei muito. Não, não, não. Eu preciso entender que o isolamento não foi feito para mim nem para você. Em algum momento da nossa vida é possível que eu e você precisemos desse isolamento, mas não viver a vida isolada. Não, 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 de maneira nenhuma. Deus nos fez para nos relacionarmos. E o silêncio, às vezes, ele fala
O tema dessa live é o silêncio fala. Por quê? Quando o silêncio fala, quando é que o silêncio fala? Quando uma pessoa está se isolando, ela está dizendo socorro, socorro, me ajuda. Então eu e você precisamos ter essa percepção. Se é com os filhos, se é com algumas pessoas da igreja, se é no relacionamento, no trabalho, você precisa ter essa percepção. A gente, no nosso dia a dia, no nosso dia frenético, né, corrido, a gente muitas vezes não tem tempo de olhar, de observar, de escutar. E aí, a gente passa atropelando tudo sem perceber que existem pessoas ao nosso lado pedindo socorro através do silêncio. E é isso que essa live tenta mostrar para você, que há uma necessidade de nós, eu e você, observarmos as pessoas ao nosso redor e quem sabe conseguir se conectar com a pessoa que está se isolando e assim trazer ela de volta. Quem sabe Deus vai te usar para fazer isso. Então, a gente tem dois desafios. O primeiro é não viver encapsulado, isolado. O segundo, e também tão importante quanto o primeiro, é caminhar observando as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós começamos a dar um pouco mais de atenção, um olhar mais atencioso, aí você começa a perceber que existem pessoas que estão tentando conversar, que estão tentando falar através do silêncio. E esse silêncio que está falando, muitas vezes está pedindo socorro. E aí, eu e você vamos estar do lado. Quem sabe Deus vai nos usar para socorrer essa pessoa. Não somos nós que temos a solução, entenda? Mas nós podemos ser usados por Deus para ajudar pessoas a saírem desse isolamento, desse encapsulamento. Mas para isso, a gente precisa se importar. Émile Durkheim, um psicólogo, cientista, né? Ele dizia que um dos fatores que mais levava as pessoas ao suicídio era o desencadeamento. Uma vez eu preguei sobre isso e eu falei, desencadear o que é? Se desconectar. O ser humano está se desconectando, se desencadeando um do outro. E quando isso acontece, nós não conseguimos perceber que há necessidade no outro. Então, a gente precisa voltar a se encadear para que a gente possa caminhar, um ajudando o outro, entendendo que nós não vivemos sozinhos. Amém? Pare um pouco a sua vida frenética e observe as pessoas que estão ao seu redor. E você vai ouvi-las, mesmo no silêncio. Você vai ouvi-las, mesmo em silêncio. E Deus vai te usar como instrumento para você ajudar outras pessoas, apenas ouvindo. Sabe? Muitas pessoas estão querendo apenas falar, estão querendo apenas se expressar. E pode ser que você seja a pessoa que Deus vai usar para ouvir essa pessoa. Então, não ande nesse frenesi, nessa aceleração que o mundo vem impondo para nós, né? Um momento muito difícil para nós
nessa época de festa, né? Porque fica todo mundo correndo. Lembra do Natal? Fica todo mundo correndo, e se você não tiver um presente de Natal, você não é legal, você não... E aí fica aquela cobrança, aquela coisa, e a gente entra nesse... É como se a gente entrasse assim numa corrida. Imagina, os carros estão ali correndo e você tem que entrar, e você entra ali e você não consegue sair mais. É um negócio muito louco, né? Então, saia um pouquinho dessa aceleração e comece a observar as pessoas, comece a ver, elas estão, mesmo no silêncio, elas estão falando, e a gente vai conseguir ouvir cada uma delas em suas necessidades, porque nós estamos prestando atenção nelas. Amém? Que o Senhor abençoe, que o Senhor te fortaleça para que você possa ser um instrumento nas mãos dele e não viver isolado, encapsulado, e, acima de tudo, prestar atenção nas pessoas, não como um curioso, mas como alguém que quer ser bênção de verdade na vida das pessoas. Amém? O silêncio pode falar muito, 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 muito alto. Amém? Deus abençoe a tua vida.